Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje, encerrando aqui, né, essa série que nós tivemos aqui falando sobre evangelhos que Paulo jamais pregaria. Se você não acompanhou desde o primeiro aí, episódio aí, procure aí na nossa playlist, no nosso canal, tem aí todos esses conteúdos. Semana que vem nós vamos dar início a uma nova série falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Então fiquem atentos aí para as novidades que temos colocado aí no nosso canal. E hoje vamos concluir esse assunto falando do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, né? Falando de tantos evangelhos, agora vamos fazer uma conclusão falando sobre o evangelho que de fato nos interessa, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem perda de tempo, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, pega esse link, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Você fazendo isso, você nos ajuda bastante, fazendo com que o nosso canal continue avançando. Se você também não é inscrito ainda no canal Palavra Viva, vá lá, se inscreva, baixe também o aplicativo da nossa rádio, você vai poder consumir todos os nossos conteúdos lá para a glória de Deus. E se você também não está acompanhando o EBDcast, eu quero que você acesse aí o nosso canal, procure aí, né? Nós temos feito podcasts com base na revista da Escola Dominical, da CPAD, e que tem sido muito relevante. Eu gostaria muito que você desse uma conferida lá também. Tem coisas muito interessantes que nós estamos tratando. Mas então, sem perder de tempo, vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Bem, estamos de volta e estamos recebendo hoje, vocês já conhecem, né? Nosso irmão, amigo, Roger Jackson. Tem vídeo dele aqui no canal, né? Um dos primeiros podcasts que nós gravamos foi com o Roger, né? Primeira série que nós fizemos lá sobre a fábrica de ídolos, né? Os deuses falsos, do livro do Timothy Keller. E ele esteve aqui, né? Falando sobre a fábrica de ídolos, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, eu vou colocar aí na descrição aí pra vocês. Um com a Kellen tá ali assistindo nós aqui ao vivo. Se ouvir alguém dar risada é a Kellen, não é fantasma. Ele esteve aqui também num vídeo com a Kellen, falando sobre, também não lembro o que era, Poder e Glória. Foi muito bom também, vou deixar o link aí pra vocês. E agora, falando sobre o Evangelho de Cristo. Então vamos lá, primeiro aí, Roger. O que você achou aí desse capítulo aí? Do livro como um todo, né? Eu sei que você deve ter dado uma observada, acompanhou alguns podcasts aí nossos. Sim. O que você achou aí dos temas e do que foi abordado? Esse livro é interessante. É bem atual, né? Da época que foi escrito. E esse capítulo 9 também, que é o fechamento do livro, é excelente, assim, né? Ele coloca o Evangelho de Cristo, acho que da forma que deveria ser pregado, né? Como se fosse uma mini aula do Evangelho. Isso depois que o livro não é tão atual. Não é tão profundo também, né? Ele é de 2006 também. Se fosse fazer uma reedição, teria que atualizar muitos termos até. Sim. Aí ele ia ter mais antes dele. Ia ter mais conteúdo também para alfinetar. Mas eu acho que o tema é relevante, né? Até para contemporâneo que nós estamos vivendo aí, desse assunto, é bem relevante. Ele é bem prático, na verdade. Sim. Ele toca direto no dedo na ferida. Como o do Timothy Keller também, que a gente conversou aqui. Acho que se você for lendo esses livros, né, for aplicando, é bem relevante para o crescimento espiritual. Esse dos evangelhos, eu sempre tive dúvidas como falar do evangelho, sabe? Como pregar o evangelho, E eu achei legal, porque é que nem do deuses falsos, às vezes tem coisas que você tá fazendo ou pensando e não é aquilo que a palavra fala, certo? Eu acho que um cristão cresce desse jeito, né? Vai aprendendo cada dia coisas novas. Eu acho que o grande aprendizado do livro, de ler o livro, é isso, é de você ver que tem coisas que hoje tem no mundo aí, nas igrejas aí, que não é o Evangelho de Cristo, né? Que ao invés de transformar a vida das pessoas, vai ter ali um público ali, vai ter uma comunidade ali, mas não vai ter Cristo. Você tá entendendo? Vai virar um negócio que vira um comércio. Parece que é o Evangelho, mas não é o Evangelho. E acaba se tornando um clube mesmo. Se você for parar para analisar, eu já comentei isso até com a Kelly.
de que às vezes as comunidades evangélicas elas se fecham com essas questões aí que o livro trata, e você mantém de fora o mais importante, que é Cristo e o Espírito Santo. Você coloca tantas coisas e deixa Cristo lá de fora. Você fica vivendo ali as experiências ali que não... O mal não é você querer a experiência em si, é você colocar a experiência como o Deus do negócio. O principal. Como principal do assunto. É porque às vezes a gente, por as pessoas terem uma visão até distorcida sobre o verdadeiro evangelho, e de entender o que é o evangelho. Sim. O evangelho é Cristo. Cristo é suficiente. Não tem mais nada que você possa inserir. Cristo e mais algum. Não, Cristo é o suficiente. Só que alguns querem Cristo e mais alguma coisa a mais, né? É o caso dos Gálatas também, que Paulo exortou eles fortemente, né? Mas nem se um anjo do céu vier pregar um outro evangelho, seja nada. Porque só tem um, é o evangelho de Cristo. Você vê que tem isso, né? No dia a dia, pessoas que têm revelação em relação a determinado modo de viver, dizendo cristão, e formam um grupo de seguidor, né? E isso é perigoso. É perigoso pro reino de Deus em si, porque heresia acaba sendo um mal que prejudica o verdadeiro evangelho, né? E que vem de forma muito sutil, a princípio, até tomar forma e depois você tirar da cabeça do povo. Eu tenho até no curso de teologia agora, que a gente no primeiro semestre, teologia contemporânea. Eu estava vendo uma matéria que fala mais ou menos desse assunto, sabe? De que você tá vendo, por exemplo, o pentecostalismo. Ele meio que não é tão fechado em comparação com outros segmentos do evangelho, que se dizem cristãos, né? Sim, do protestantismo. Então você vai ver que tem muita divisão. Então assim, hoje, se eu tô em casa lá, eu tenho um sonho, e eu achar que, não sei, eu tenho um sonho e eu interpreto aquilo como um chamado de Deus para me abrir um ministério, eu vou lá para o ministério, inicio uma nova igreja, baseado em algum texto aí que eu pego aí. A nossa realidade, eu vou puxar para a questão do Brasil mesmo. Embora o movimento pentecostal não comece no Brasil, né? Não. Começa na América mesmo. Mas você pega o Brasil. O Brasil a mãe é o catolicismo. O que nós entendemos de religião, como cristianismo, a base é toda católica. A primeira missa que foi rezada aqui, tudo é o catolicismo. E quando veio as igrejas históricas, elas não ganharam muita expressividade. Entendeu? Quando veio o pentecostalismo, já tinha igreja evangélica aqui. Já existia. Só que eram grupos muito pequenos ainda. Não havia atingido o país como um todo. Agora, o pentecostalismo não. Ele veio e ele incendiou. Só que qual que é o problema? É que ele pulou etapas. A gente saiu a gente não passou nem pela base da reforma. Dos ideais da reforma. Sim. A gente pulou direto do catolicismo para o pentecostalismo. Até quando, hoje, o preconceito está meio quebrado por causa das redes sociais mesmo. Então é normal hoje um tradicional pregar numa igreja pentecostal ou vice-versa. Ou um pentecostal acompanhar um culto numa igreja tradicional ou um tradicional numa igreja pentecostal. Isso é normal por causa das redes sociais. No passado isso era impensável. Sim. Havia uma rixa declarada, né? Hoje em dia não existe tanto, até porque os próprios pentecostais estão lendo literatura reformada e tal. Hoje o preconceito está diminuído. Só que, veja bem, a gente não teve uma base. Então muitas das próprias ideias que os pentecostais têm no nosso país não emanam de um pensamento, de um protestantismo genuíno. É de um catolicismo ainda. É de um catolicismo. Porque a nossa base é o catolicismo. Fora que o nosso país é muito miscigenado, questão religiosa, né? Tudo muito. O sincretismo aqui é muito forte. Ao mesmo tempo que o cara consegue ser católico, ele consegue ser espírita e macumbeiro. Ele consegue ser de todas as religiões ao mesmo tempo. E acaba que isso vai entrando no meio cristão protestante com muita força. Tem até o Augusto Nicodemus, ele tem, acho que um artigo sobre isso, um vídeo, que ele tem um medo, na verdade, de que dentro desse evangelicalismo que a gente está vivendo, né, mais pro lado neopentecostal, daí surge uma nova religião.
Entendeu? Por causa dessa miscigenação muito grande, surge a partir daí uma nova ideia de religião. Porque se você pegar o verdadeiro evangelho de Cristo comparado a esses segmentos religiosos, você não consegue ver nada em comum com o evangelho de Cristo. É diametralmente oposto. O que o evangelho fala uma coisa, eles dizem o contrário. Quer dizer, não é cristianismo. É outra coisa, não é... Inclusive, igrejas, algumas, não todas, mas igrejas presbiterianas, se a pessoa vier de certos segmentos neopentecostais, eles batizam inclusive a pessoa de novo. Porque elas entendem que a pessoa não sabe nem o que é batismo. Então ela tem que ser batizada de novo. Ao ponto de chegar, de ter que refazer uma coisa que deveria ser uma coisa fácil de entender, mas porque a pessoa tá com a mente toda perturbada, eu falei, não, vou começar do zero. Vamos começar do zero aqui. Eu entendi também, assim, um ponto que eu entendi, que eu até que eu fiquei questionando, em relação, assim, que dá a entender, às vezes, você lê no livro, assim, quando fala do pregação do evangelho, que Paulo pregaria, que não pregaria, meio que o evangelho em si, se a gente for ver, ele é simples. Não é complexo. Não é uma coisa pra você ficar estudando, falando, nossa, não, que tipo... Não é uma filosofia, não é nada sobrenatural. O evangelho em si é simples, né? Que as doutrinas... Tem até um livro, né? Cristianismo puro e sim. Agora, a vida, talvez, que eu acho que é o que puxa, que é o que formou a ideia do livro e que eu acho que é o que pega. Como viver o evangelho, o cristianismo, que a gente fala, né? Porque os termos são esses, é cristianismo, é evangélico, cristão, são vários, né, adjetivos que existem para a gente se colocar. Mas eu acredito assim que eu penso, né, que eu fico refletindo. O evangelho em si é simples, é pregar Jesus, que ele é salvação, a pessoa aceita e a partir daí a vida, né, começa a vida no evangelho, né, e aí que eu acho que começam os problemas, porque tem muita denominação pentecostal, neopentecostal, que já não tem base bíblica para dar seguimento nisso, para dar continuidade na vida evangélica. Eu acho que esse que é o ponto. A gente vive dois extremos, né? Dentro do pentecostalismo, né? Estamos dando um recorte aqui do pentecostalismo, mas de um lado a gente já tem surgido um lado bem tradicional, até um pouco diferente da sua própria história. Você lê o livro aqui, o livro da CPAD. Você acha que o cara... Não, esse cara não é pentecostal, esse cara. Por quê? Porque ele bate fervorosamente em coisas que está inserido no meio pentecostal. Talvez a gente não reflita sobre. Mas do jeito que ele coloca, dá a entender que ele nem é pentecostal. Sim. A um ponto dele, por causa das críticas, são muito contundentes. Quer dizer, existe uma aula bem conservadora já dentro do pentecostalismo. Existe uma que está no meio termo. Ela não é nem lá nem cá, ela está em cima do muro ali. E existe outra que já está pendendo para o neopentecostalismo total. As pregações são triunfalistas, é autoajuda. E quando tem cu de ensino, é um cu de ensino para como você empreender melhor, como você se dar bem com as pessoas. Não tem nada de doutrina. Não, vamos entender o que é salvação, o que é a cruz, o que é o evangelho. Não tem nada sobre isso. Então existem esses três extremos assim, que eu vejo. Só que dentro do geral, do aspecto geral, né, do cristianismo, acaba que tudo isso aqui está em todas as denominações. Sim. Inclusive no meio católico. Né? Existem ramificações, porque a gente às vezes por não pertencer ao catolicismo, a gente não consegue ver isso. Mas existem padres muito contundentes também. Tem os carismáticos, tem. Inclusive, reafirmando, pregando mensagens exortativas da mesma forma que os pentecostais tradicionais pregam em relação ao evangelho. Dizendo isso aqui não é evangelho. Eu vi um padre uma vez pregando, e ele falando sobre a doutrina, que é o que eles acreditam lá, da excomunhão, que no nosso caso seria disciplina. E aí ele diz, eu acho que tá faltando mais excomunhão na igreja, pra igreja melhorar. Um padre falando isso. Porque parou, você não ouve falar muito, né, de quem... Tem bastante colega católico, e você não ouve falar disso. Eu digo que eu tenho colega católico que é praticante mesmo. Sim. Então ele tá ali no dia a dia e tal, então, e você não vê esses termos sendo falados mais. É uma coisa também que deixou de lado até nos católicos. Né? Acho que depois de tanta história ruim em relação a isso, eles meio que foram evitando, né, eu não vou termo, né? defender nem
bater nos católicos, porque seria sem sentido que aqui a nossa ala é protestante. Eu não estou inserido no contexto católico para falar. Mas existem muitos católicos sérios. Como existem padres sérios. É que às vezes a gente quer julgar só por meia dúzia ou por um... Não. Tem gente boa em todos os segmentos. Tem gente ruim em todos os segmentos. A verdade é essa. Não tem pra onde você correr. Tem gente que tá pregando a verdade mesmo dentro de um contexto que talvez eu não pertenceria. E também a gente não pode negar nossas origens, porque não existe protestantismo sem, né, o catolicismo. Uma coisa tá interligada a outra. Mas aqui, só para antes de a gente entrar aqui no que eu quero falar, eu achei muito interessante algumas coisas que ele fala aqui. Ele toca assim em muitas feridas. Até eu deixei marcado aqui que ele tinha, que eu dei uma lida, esse capítulo aqui, ele falando sobre o pastor lá da Assembleia de Deus Mossoró, Martim Alves da Silva. Aí ele faz a citação direta desse pastor, ele falando sobre Jesus. Ele diz: aos olhos humanos, Jesus tinha tudo para ser um popstar. Coxos andavam, cegos vinham, leprosos eram purificados, mortos eram ressuscitados, ouvindo a voz de seu poder. Pessoas sem esperança encontravam um sentido da vida. Enfim, milagres em profusão aconteciam por onde ele passava e multidões afluíam para ouvi-lo. Porém, se Jesus tivesse em vista o lucro e a fama, certamente alugaria um anfiteatro romano ou um auditório, muito comum em seus dias, e faria shows com um recorde de público. Por que não dizer seria campeão de bilheteria? Mas nunca buscou riqueza ou fama para si. Sendo rico, Jesus se fez pobre por amor de nós. Pregava o evangelho e fazia milagres sem exigir dinheiro de alguém, de quem quer que seja. Muito diferente dos artistas evangélicos. Quer dizer, quando você olha para o evangelho, Cristo, vamos pegar Cristo como exemplo, a vida e obra. Até estive na reunião de obreiros essa semana, eu achei interessante o que foi dito lá. Deus não mandou um manual. Ele falou assim: não, eu vou mandar um manual lá do céu para esse povo aqui saber o que eles têm que fazer, porque não é possível. Não, vou escrever com o manual, vou mandar cair do céu lá e já era. Não, eu vou descer, eu vou viver, eu vou fazer o que tem que fazer e eles vão ter que me imitar. É mais fácil. Porque é muito mais fácil você imitar alguém pelo que ela fez, porque o ser humano é um ser de imitação, do que eu dar um manual pra você. Você não vai entender o manual. Não, é melhor observar o que eu faço. É o que eles vão fazer. Eu vou descer, eu vou me fazer carne, aí você imagina. Não tem nem como a gente calcular a glória de Deus, Deus se despir da glória. Já começa por aí. Porque até aquele texto que as pessoas interpretam errado em Filipenses, né? Que as pessoas colocam lá. Tem duas palavras lá que precisam ser entendidas. Quando diz lá pra gente se desfazer ou despir-se, esqueci como que é o texto lá, nós não temos glória, então a gente não vai se despir de nada. Entendeu? Quem se despe de uma coisa é aquele que tem, no caso é o próprio Cristo. Só ele tinha, só ele poderia se despir. O se fazer igual, semelhante a Cristo lá é o que? A obediência. É ter o mesmo sentimento que a obediência de Cristo. Fazer o que ele fez. Não que eu tenho que me despedir. Não, eu não tenho nada. Eu tenho glória, não tenho nada. Eu tenho que fazer o que ele fez. O que ele fez? Foi despir da glória e ser obediente. É isso que eu tenho que fazer. É isso que nós temos que fazer. E aí você olha para Cristo. Cristo veio. Não nasceu num palácio. Né? Nasceu numa manjedoura. Num curral lá. Não tinha vaca, tinha porco, tinha galinha. Aí o povo quer... Não, tem que ter um berço de ouro aqui. Mas nem o Cristo, gente. Nem o Cristo teve. E as pessoas... Aí quando você coloca isso na balança e você vê as pessoas procurando ou exigindo de Deus algo assim, sabe, mirabolante, falando, mas peraí, o Evangelho não propõe isso. Não é isso que o Evangelho propõe. É por isso que vai contra, né? O Evangelho da Prosperidade vai contra o ensinamento de Cristo mesmo. Porque você falar que quem está passando dificuldade ou quem vive dificuldade não tem a bênção de Deus é uma heresia, se você for ver. Porque Jesus mostrou muito ao contrário, pelo contrário, ele mostrou nele, que nem você falou, ele deu o exemplo nele, que já é mais do que suficiente. E depois você vai ver a vida dele.
e os discípulos dele. Os discípulos do apóstolo, não, os diretos. E depois os que viveram durante o tempo aí até chegar na gente e que entenderam a mensagem e viveram do mesmo jeito. Sim. Né? Eu acho que assim, é um perigo muito grande a gente ir pro extremo da coisa. Acho que o grande problema, até que eu tava refletindo para falar disso, era do evangelho, é você ir pro extremo, tanto para um lado quanto pro outro. É a gente não saber que a gente tem que viver, sabe, na medida certa, né? Na média, na medida certa. Sabe, acho que tem o apóstolo Paulo fala, né, que a gente não, esse apóstolo Paulo, que a gente não procurar saber mais do que convém. Mais do que convém. Acho que é para não, justamente pra gente evitar esse, porque tem gente que não tem estrutura para. Sim. Porque quando você olha para Cristo, e assim, e eu tô falando de coisas grandes e coisas pequenas. Você pensa em traição. Aí a pessoa, daí tem gente, vou pregar sobre traição. Por exemplo. Se for nessa teologia que não é, esse evangelho que não é o evangelho, é o evangelho da ostentação. A pessoa te traiu? Não, você tem que... Troca. Você tem que, sabe, começa aquela coisa de um querer ser melhor que o outro. Não, as pessoas estão te humilhando, as pessoas estão te pisando, mas Deus vai te exaltar. E não sei o quê. E cria toda uma teologia errada em cima disso. Aí você olha para Jesus. Jesus não foi traído. E ainda a traição foi por aquele que ele chama de amigo. Não era inimigo, era amigo. Né? E o que dá a entender, até quando você estuda a personalidade de cada um dos apóstolos, um dos que talvez passava mais confiança era Judas. Quer dizer, e é um óbvio, né? Você não vai ser traído por alguém que você não tem afinidade, que você confia. A traição, ela é por alguém que você confia, senão não é traição. Não faz sentido. Como é que eu vou dizer que eu fui traído por uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de afinidade? Quer dizer, e até na mesa lá, na ceia, né? Na última ceia, dá a entender o quê? Aquele que mete a mão comigo no prato estava do lado de Jesus. Num contexto até social, né, daqueles dias, a mesa em U, Jesus é o anfitrião. As pessoas mais importantes sentavam do lado, sentavam próximo do anfitrião. Então Judas estava ali, tinha acesso, ele estava perto do mestre. Porque metia a mão no mesmo lugar, né, na mesma bacia ali, no mesmo lugar que Jesus estava metendo a mão. Então era alguém que tinha acesso, tinha confiança. Inclusive ficava com dinheiro, ficava com a bolsa. Você vai dar dinheiro pra uma pessoa que você não confia? Embora ele metia a mão, ele roubava. Mas mesmo assim, você não vai dar algo, uma responsabilidade pra alguém que você não tem um mínimo que seja de confiança. Quer dizer, era amigo. E Jesus foi traído. Como Jesus se comportou? Jesus perdoaria Judas? Sim, isso é um óbvio. Né? Judas tira a própria vida por remorso. Ele não estava arrependido do seu pecado. Ele pesou a consequência, né? Mas não a ação. Ele não, porque o arrependimento é você se arrepender pela raiz, pela causa, não pela consequência. O remorso é a consequência. Você se arrepende pelo que deu. Ah, Jesus foi preso. Ah, Jesus foi morto. Daí se arrepende pelo que aconteceu, pelos fatos, não pela causa em si. Quer dizer, Pedro, né? Pedro negou e a atitude foi diferente. Totalmente. Ele chorou amargamente, tudo, mas ele se reestruturou, né? E o próprio Cristo perdoou, inclusive na própria ressurreição, né? Ele disse para Maria, manda avisar a Pedro. Ele sabia, né? Quanto que ele estava. Porque é lógico, ele voltou ainda para pescaria, ele voltou para a vida passada dele como que dizendo assim, não tem mais solução para mim, então vou voltar ao que eu tô fazendo aqui, porque eu acho que o meu negócio é ser pescador mesmo. Só que já lá no início, Jesus já havia liberado uma palavra para ele, você vai ser pescador de homens, ponto final. E a maior pescaria dele foi na primeira pregação dele. Cara, 3.000 pessoas se rendem a Cristo pela pregação dele ali. Mostrando que aquilo que Jesus havia liberado para ele estava em curso e iria acontecer. E depois ele nunca mais tem essas recaídas, né, que ele tinha no período do ministério de Jesus. Só que aí quando você olha para o Evangelho, você olha para Jesus, para tudo que Jesus fez, o fato dele se encher de íntima compaixão, dele confrontar os escribas e os fariseus, na sua hipocrisia, dele chorar com os que choram, né? Que depois vem seu ensinamento, e tudo mais, todos os ensinamentos, parábolas, tudo que ele fez, realizou. Aí você olha para esse Cristo e você olha para o Evangelho que estão pregando. Assim, mas isso não é Evangelho. O sofrimento, vamos pegar o sofrimento das pessoas nessa visão, ninguém pode sofrer. Não nasci para sofrer, você nasceu para vencer, que sofrer.
Deus só pode dizer sim pra você. Deus não pode dizer não pra você. Não, o negócio é o sim. Tem muito hino assim, né? Só que daí você olha pra Cristo. Jesus sofreu. Lá no Getsemane lá. Sofrendo, ele sabia que ia passar pela cruz. Até tem um texto, acho que é do Evangelho de João, ele mesmo falando assim... ele orando, né? Dizendo... Como que eu vou orar pra Deus me livrar desse momento, que é o momento de sofrimento, se foi pra isso que eu vim? Quer dizer, tem coisas... Até o próprio sofrimento, que o sofrimento na Bíblia é pedagógico, né? O sofrimento produz. A alegria não produz nada. Você não vai achar um texto na Bíblia. Alegria produz. Não, alegria é uma péssima pedagoga. Pedagogo bom é sofrimento. Aí as pessoas não querem sofrer. Mas como que eu vou forjar o Roger? Como que eu vou trabalhar no caráter dele se ele não sofrer? E não quer dizer que Deus está lá no céu assim, não, eu vou mandar um sofrimento lá na casa do Roger lá. Não, não é assim. Não. Deus se utiliza, porque o sofrimento faz parte da condição do homem pós-queda. Então Deus pega isso que já faz parte da condição do homem pós-queda e usa isso para a glória dele. Para que o caráter de Cristo seja moldado em nós. De fato, a gente seja uma cópia de Cristo. Só que nessa geração não pode sofrer. Não. E a vida, na verdade, já proporciona isso. A gente já conversou diversas vezes. Né? Até na EBD, em relação a esses assuntos, né? De sofrimento, essas coisas. E a vida proporciona isso. Tanto para o rico quanto para o pobre. Tanto que o rico tem bilionários aí fazendo tratamento intensivo contra a depressão, eles não são felizes. Tem gente que é feliz? Tem, mas isso assim, nós somos quase 7 bilhões de pessoas. E uma coisa que a própria psicologia, o estudo fala, e a gente sabe, porque é bíblico, é que ninguém é igual a ninguém. Então tem gente que reage, tem gente que tá numa vida sofrida, mas é feliz, vive bem, e não é nem evangélico, não é nem cristão. Tem gente que tem tudo, né? Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Se diz cristão e não é feliz. Então, assim, a gente vai encontrar todo esse tipo de gente, todo tipo de situação. Né? O evangelho, que eu entendo, assim, que eu tenho buscado compreender, realmente é a vida em Cristo. Não tem outra alternativa. A gente não pode querer se apegar em pessoas, né? Como a igreja de Coríntios fez. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A gente não pode. O piorzinho, eu sou de Cristo. A gente aquele alternativo quando me enxerga. O piorzinho diz, eu sou de Cristo, sou crente. Aí a gente vê que é complicado você ter uma referência, né? Porque eu acredito assim hoje, que até livros que eu li, que eu tenho lido assim, buscado, que a gente tem mentores. E Deus usa isso também. Porque o maior que a gente tem é o Espírito Santo. Que Deus deixou, que tá na vida do crente já para isso mesmo. Mas ele nunca vai tirar essa questão do relacionamento, né, entre as pessoas. O Espírito Santo não veio para substituir nesse sentido. Ele veio justamente para complementar, para manter e para complementar. O relacionamento, para unificar, para ajudar nas nossas para ajudar na nossa dificuldade, consolar, auxiliador. Então ele tem essa missão, essa característica, porque às vezes a gente vai para um lado que começa a tratar o Espírito Santo como uma coisa, como uma força ativa, não é uma pessoa. É a missão dele na igreja hoje, né? É justamente isso, porque a função da igreja de Cristo hoje no anunciar o evangelho, antes de tudo, é ser unido. É a gente ser um só. Foi a oração de Cristo. Então o evangelho é isso, na verdade. A gente não vê que, no final das contas, quando a gente vê que tem vários evangelhos, significa que a gente não é unido. Na mensagem principal. Tá entendendo? A gente fica ramificando. Na verdade, público, que até... Você vai lá, isso é inacreditável. Você pega, por exemplo, no nosso país, a gente vive essa loucura hoje no nosso país. Tem bairros que tem mais de... Vamos pegar o Araretama aqui, nosso bairro próximo aqui, o maior bairro da cidade. Se for parar para contar a quantidade de igrejas, tem mais de 50 igrejas ali. E eu tô jogando baixo, né? Porque eu creio que tem muito mais que isso. Na mesma rua você tem 3, 4 igrejas. E de todos os tipos de gosto. Seja tradicional,
seja mais pentecostal, menos pentecostal, hiperpentecostal, tem de todo gosto ali. E você pode passar lá, tem gente em todas elas, quer dizer, tem público, se tem gente, pode não ter o melhor som, talvez não tenha a melhor iluminação, melhor microfone, talvez o cara que tá lá na frente não é a pessoa mais bem preparada, mas tem um público, tem alguém ali que tá se alimentando daquilo ali. A mesma coisa assim, você liga, tem várias, aqui é uma bolha, mas se você colocar ali qualquer assunto ali do seu gosto, você vai achar. E vai ter público. Você vai ver quantidade de views, sei lá, tem gente consumindo aquele conteúdo ali. Então tem público para tudo. Por isso que se nós não conhecermos o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, e passar na peneira o que é bom, o que é ruim, o que tá certo, o que tá errado, a gente vai... Eu até ouvi uma ilustração que eu achei assim, perfeita. Imagina que você tá de venda nos olhos. Tá lá no centro da cidade de Pindamonhangaba. E aí, passa ali uma fila de pessoas, cada uma vai te dar alguma coisa pra você comer. E você de boca aberta vai aceitar tudo que colocar na sua boca, você vai comer. Pode ser veneno, pode ser comida estragada, pode ser algo bom, pode ser o que for. Você tá de venda, você não sabe o que tá vindo, você vai se alimentar daquilo ali. Assim é como está, é assim que está os nossos dias. A pessoa tá ali o tempo inteiro consumindo. Ao mesmo tempo que tem alguma coisa boa, tem uma coisa ruim, ela vai consumindo tudo que tem. E ela não consegue avaliar, reter o que é bom. Isso, o que vai acontecendo? Vai alimentando o quê? A alma. Vai alimentando a mente. Então, assim, as pessoas estão ingerindo todo tipo de conteúdo na sua alma. A alma tá doente, a cabeça. Porque esse excesso de informação é uma bênção. Essa geração que a gente tá vendo é uma bênção. Mas é uma maldição também. Se você não souber administrar a quantidade de conteúdo que você tem. É muita coisa. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem coisa relevante, mas tem coisa que é o esgoto. Você tá entendendo? E até uma coisa que as pessoas têm medo de dizer, mas a verdade é... E a igreja ruim? Existe a igreja ruim. E não tem como. O som é ruim, a pregação é ruim, a teologia é ruim, tudo é ruim. E a gente quer dizer assim, mas Deus está aceitando. Não, Deus não está aceitando. Porque se é ruim, se está fora da palavra, ele não está aceitando. É a igreja de Laodiceia. Você não é nem uma coisa nem outra, você está em cima do muro. O que eu faço? Eu vomito. Eu não aceito. A verdade é essa. E é interessante que você vai na igreja de Laodiceia, não tem heresia, não tem falso profeta, não tem Balaão, não tem Nicolaíta, não tem Jezabel. Não tem ninguém ruim. Qual que é o problema de lá? É que eles não são nem quente, nem frio. Eles não são nem... Eles são 50%. Eles não conseguem ser bom em nada. Ou eles são meia coisa aqui, ele fica ali no meio termo. E Deus não gosta do meio termo. É melhor você ser um herege do que você ser um meio herege. Tá entendendo? Porque é pior. Porque como você trabalha com aquilo que é meio bom? Não tem como. E falta isso. Falta essa... Tipo, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e dizer, não, o evangelho é isso aqui. Ah, mas isso não dá ibope. Não, mas eu vou pregar o evangelho. Ah, mas ninguém gosta de ouvir isso aí. Não tô preocupado em agradar as pessoas. Eu tô preocupado em ser fiel. E aí as pessoas buscam tanto, às vezes, o aplauso dos outros, o reconhecimento dos outros. E perdem o propósito. O evangelho, na verdade, a gente é sempre confrontado à mudança, né? A gente não pode aceitar o evangelho e permanecer da mesma forma. Ficar do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, com as mesmas atitudes, com a mesma vida. Acho que o grande diferencial do verdadeiro evangelho, do evangelho autêntico, das boas novas, né, de Cristo, realmente, de você aceitar, é de você também aceitar a mensagem que ele falou, né, que é o principal. Eu vejo assim que Jesus deixou bastante ensinamento, bastante instrução, bastante exemplo. E a gente ainda insiste em buscar em outras fontes. Né? Eu vejo muito isso. Eu até olho pra mim assim, às vezes, os extremos assim, quando eu começo a ir pra um extremo assim, peraí. Não é isso. Entendeu? Não é o objetivo. Aí tem sido a oração assim, né? Eu acho que tem feito até pela igreja para isso, para que Deus ajude, né, o povo dele a compreender a vontade dele nesse sentido da Bíblia, do Evangelho. Que o Espírito Santo volte a falar
realmente no ouvido de cada cristão, né? Porque tá falando no púlpito, mas não tá chegando a mensagem clara, sabe? Parece que tá tendo ruído no meio ali. Esse ruído tá atrapalhando. E quando você começa a ver isso daí, você começa... E eu digo de mim, por exemplo, porque... sem falar de terceiros ou da situação das igrejas que nem a gente viu, a gente olhar, a gente chegar que... Uma hora eu já olhei assim para a questão, por exemplo, de sinais e querer ver sinais. E não é ruim você querer ver os sinais, né? O ruim é você pôr sua fé nos sinais. Porque os sinais, até um dos títulos é esse, né? Os sinais seguirão os que creem, não os que creem seguirão os sinais. E isso é bíblico, isso vai acontecer. Se você estiver pregando realmente a palavra dentro ali e vivendo ali, você não vai se preocupar com os sinais. Eles vão vir, eles vai acontecer. É automático. Há coisas que são consequência. São frutos, né? Que vão acontecer. Você não pergunta, por exemplo, se para uma criança, né, que nasceu ali, se ela vai crescer. Não, isso é o propósito. Ainda que você não queira, vai. A pergunta que você faz é por que ela não está crescendo. Se ela não crescer, daí você faz pergunta. Peraí, essa criança não está crescendo, não. Tem que levar ela no pediatra. Fazer uns exames. A criança tá doente aqui, gente. Porque ela não cresce, ela tá... Sabe, eu alimento ela, mas ela continua do mesmo tamanho, ela não desenvolve. O que tá acontecendo? Aí você vai fazer uma bateria de exame pra saber o que tá acontecendo. Quer dizer, a pergunta nunca é se vai crescer. Você olha pra igreja. Você olha pra uma congregação. Vamos pegar bem simples. Você pega uma congregação lá, tem 30 anos naquela igreja. Peraí, essa criança tá 30 anos desse tamanho? Essa criança tá 30 anos com essa mesma doença, com esse mesmo problema, e ela não resolve, passa-se os anos e ela continua com aquele mesmo problema e vai piorando. Não, tem alguma coisa errada. Quer dizer, falta você ir na fonte de fazer um checklist. Peraí, tá tendo oração nessa igreja? Essa igreja tá pregando o evangelho corretamente? Essa igreja tá evangelizando? Essa igreja tá vivendo a comunhão, o partir do pão? Que a igreja primitiva vivia isso. Essa igreja, sei lá, tá contribuindo, tá ajudando... Você olha para a palavra, você vê se tá tudo de acordo, fala assim, não, se não tá acontecendo é porque tá faltando alguma coisa. É a igreja de Éfeso, né? E mesmo assim, uma igreja sendo saudável, que é o caso da igreja de Éfeso, era uma igreja saudável. Combatia os falsos apóstolos, né? Não tinha falso apóstolo, não pregava heresia na igreja. Era um povo zeloso. O que faltava lá? Não era isso. Era uma igreja perfeita. Você olha para Éfeso, é uma igreja perfeita. Só que falta o quê? Falta fogo no coração, falta zelo, falta fervor espiritual. Tem tudo perfeitinho, não tem uma heresia. O pastor só... É a história do pastor, né? Que ele pregava anos na igreja, não via resultado. Anos pregando e... Sabe, era um homem sério. Pregava biblicamente, não pregava heresia... Sabe, conduzia a igreja conforme a palavra de Deus, mas a coisa não acontecia. Ele pregava, era a mesma coisa que nada. O que ele fez? Falou assim, vou fazer um propósito de oração e jejum, 40 dias no monte. Só eu e Deus. Subiu no monte, ficou 40 dias. Oração e jejum. Lá pro dia 20 e pouco, ele já tava desfalecendo já, quase. Já tava desanimado, já, coitado, né? 40 dias. Mas ele insistiu, foi até o último dia. Desceu do monte, subiu no púlpito. Voltou a pregar a mesma Bíblia que ele pregava, do mesmo jeito, não mudou a mensagem, não mudou o sermão, só que alguma coisa veio diferente. Quando ele pregava, agora o povo chorava. Quando ele pregava, as pessoas recebiam a mensagem. Quer dizer, tem coisa que é sobrenatural, espiritual. Então tem coisa que a gente está observando nos nossos dias, nessa geração, que a gente começa... De um lado você vê uma igreja totalmente bagunçada em relação a como tem sido pregado o evangelho. E às vezes essa igreja, inclusive, está crescendo. Outras estão fazendo tudo certo, mas não está crescendo. Quer dizer, a gente tem que colocar uma régua aqui, vamos avaliar. Porque igrejas boas ou ruins podem crescer ou não. Mas eu tenho que saber se ela está crescendo de forma saudável. Biblicamente, corretamente. É isso que eu tenho que saber. Que uma igreja de herege cresce. E é o que vai crescer. Sim. Mas está crescendo de forma saudável? Né? Está crescendo de forma bacana? Teve até uma outra ilustração que eu ouvi. Uma moça falando com um pastor, falou assim: olha, eu gosto de ser crente. Só que eu não gosto de ser tão crente assim. Eu gosto de ser crente, mas vamos com calma.
Vocês são muito fanáticos, vocês levam tudo coisa. Aí ele deu um exemplo pra ela. Falou assim, você gosta de chocolate? Você gosta de doce? Ela falou assim, eu gosto. Você consegue comer doce o dia inteiro? De manhã, tarde e noite? 24 horas, sem uma gota de sal, o Roger consegue. Sem um pouquinho de sal, uma hora você vai querer comer o sal, não vai querer? Falei assim, então, esse exemplo é um exemplo ruim para se falar de Deus. O fanatismo é isso, é você insistir numa mesma coisa sem dar vazão para outra. Qual que é o bom exemplo de ser cristão? Daí ele tirou os óculos. Falou assim, eu sou cristão. E eu tô vivendo a minha vida, eu tô lá na empresa, eu tô lá no trabalho, tô vivendo isso aí. Eu me tornei cristão, o que acontece? A partir do momento que eu me tornei cristão, eu vejo tudo diferente. Por isso que eu ajo conforme... Eu ajo de outra maneira, porque eu enxergo tudo através da lente do cristianismo. Então eu tô lá na empresa, a minha conduta vai ser através da lente que eu tô usando. Eu tô dentro de casa, eu vou viver conforme a lente que eu tô enxergando. Por quê? Porque o cristianismo é um modo de viver, um estilo de vida. Tudo eu vou fazer a partir dele. Não tem como eu mudar. Agora, os extremos é isso, é a pessoa... insistir numa coisa só, é o fanatismo, é o farisaísmo, né? A pessoa acha que ser cristão é uma certa forma de vestir, de andar, não necessariamente. Cristianismo, você vai ser uma pessoa comum, você vai na praia, você vai passear, você vai, sabe, ter um almoço com a família, você vai na empresa, você vai ter uma vida normal. Só que você vai ter o quê? Tudo isso a partir de uma perspectiva. A perspectiva é o evangelho. Por isso não tem como ser crente na igreja e outra coisa fora da igreja. Você não é cristão. A gente no cristianismo tem isso, né? A gente quando se converte é extremo para buscar isso, aquilo, o primeiro amor, aquela coisa toda. Depois tem aquela fase que a pessoa dá uma decaída, depois... É realmente uma... É que nem um gráfico, né, da bolsa, você olha assim, tá acima. É uma caminhada. A santidade é isso. A gente não vai aceitar Jesus e já vai automaticamente se tornar santo. Não. O cristianismo é diferente. O evangelho é isso, né? Quando a gente aceita Cristo, a gente resolve um problema que é um problema seríssimo. Que é você ser justificado diante de Deus. É um problema seríssimo isso. A partir daí, ele vai te ensinar, ele vai te dar as condições de você ser santo, de você se santificar. Porque esse ser santo é só no céu, não tem jeito. Enquanto a gente viver nessa vida terrena, Paulo fala a gente vai ter essa luta, né? É uma luta constante. Paulo fala do atleta, da maratona. É uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de resistência. E se você pegar esse exemplo de Paulo, de maratona, nos dias atuais, e você pegar as pessoas que são maratonistas, a intensidade do treinamento deles, e não é uma coisa... O treinamento já é exaustivo. A maratona em si também é desgastante. Tem situações que você vê até recente aí, de um rapaz que morreu durante a prova. Tem pessoas que passam mal, pessoas que não chegam até o fim, pessoas que desfalecem chegando perto. Você vê que tem tanto exemplo legal, que você vai olhando e você fala, nossa, que interessante. E é assim, o cristianismo é assim. Vai ter pessoas que ela vai batalhar, correr, se esforçar. Quando ela tá pra chegar na linha de chegada ali, ela se rende, ela não aguenta mais, ela se entrega. Eu gosto do exemplo também da escalada. Porque muitas pessoas, e pra mim é que não entenderam o evangelho, né? Porque tem gente que acha que ela se tornou cristã, ela nunca mais vai errar. Nunca mais vai pecar, que ela nunca mais vai falhar, que ela não vai cometer falhas. Isso é uma utopia. Porque nós erramos, porque nós falamos que Cristo morreu na cruz. Já sabia quem nós éramos. Ele não criou nem expectativa em cima do Roger, nem em cima do Miquel. Ele já sabia que era dois perdidos, lascados, tinha pra onde correr. Se eu não morrer pra esses dois infelizes, eles vão pro inferno. Então eu vou morrer por eles pra resolver esse problema aqui. Aí você pega uma pessoa que tá numa escalada. Se numa escalada normal, numa questão normal, se a pessoa der um escorregão, der um passo em falso, ela vai lá pro chão. Na melhor das hipóteses. E tem que começar do zero. O cristianismo não. Ainda que você venha escorregar, venha cair, você vai se levantar do exato ponto onde você tá e vai continuar a caminhada. Porque a garantia da nossa salvação tá em nós. No que eu faço, dos meus escorregões, dos meus acertos. Não! Tá que Cristo morreu. Cristo é meu salvador. Quando eu peco, eu tenho nele o meu advogado. Eu tenho o Espírito Santo para me convencer do pecado, da justiça e do juízo.
sabe, melhorar. Tem coisas que eu nem sei que eu tô errando. O Espírito Santo de Deus vai revelar pra mim. Vai me levar num estreito até que eu mude aquela conduta. Porque a santificação não é opcional no cristianismo, ela é condicional. A salvação ainda talvez possa ser uma opção para alguns, né? Vende a mim. Mas a santificação não. Você vai se santificar, né? Vou terminar com esse exemplo aqui, né? O Paul Washer, ele conta, né? Aquele pastor pregador americano, que ele cresceu, foi que era da roça. Ele era um cara da roça. E ele ia brincar com os cavalos, com as vacas, na lama, e voltava, já sabe como, né? Preto, de barro de tudo, com isso aqui preto. Aí a mãe dele dava uma olhada nele assim, e falou assim, vai tomar banho. Eu falei, não, que tomar banho? Eu tô limpo, nem sujei. O cara tava preto, nem sujou. Eu falei assim, vai tomar banho. Aí eu falei, tá bom, né? Ele não ia discutir com a mãe dele, né? Bom, não é a mãe de hoje em dia, é a mãe daqueles dias. Aí ele entrava no banheiro e fingia que tomava banho. Pegava água assim, jogava água assim, pegou a toalha branca da mãe dele, esfregou, ficou preta a toalha. Minha esposa não frio. Que mentira! Aí daqui a pouco a mãe dele entra no banheiro, olha a toalha dela preta, pegou ele pela toalha assim, você vai tomar. E colocava debaixo do chuveiro e dava um banho nele. E aí hoje você vê um cristianismo de um Deus que é mais fraco do que a mãe do passado. A santificação não é opcional. Você aceitou Cristo, você é uma nova criatura, você é filho de Deus, você vai tomar banho, meu filho. A santificação não tem, não. Ah, não quero tomar banho, você vai tomar banho. Eu vou lavar você, vai sair esse cardume aqui. Porque esse é o evangelho. Porque a gente pode se desvincular disso, né? Dessa certeza que estão se pregando isso, essa hipergraça que uma vez você aceitou Jesus, está salvo e você pode ficar tranquilo. E na verdade não é bem assim, né? Pregando uma libertinagem. Esses pontinhos assim que deixa, as pessoas criam esse tipo de termo, de teorias, né? Fora. E na verdade não, a santificação ela eu acredito assim, colocando as minhas palavras, né? Eu acho que eu aceitando a Cristo é como se fosse minha obrigação. Por tudo que ele já fez por mim. Não que isso vai me salvar, não. É uma coisa como eu não, às vezes eu falto até o termo certo, mas é como se fosse isso. Um dever, sabe? Como nessa nova vida. Sim. Já que é uma nova vida, então eu vou viver do jeito que ele ensinou. Aí, lógico, você vai ter todas as dificuldades que a vida proporciona pra você. E que o velho homem tá lá louquinho pra tomar posse de novo do controle. Mas Deus dá toda a ferramenta pra gente, né? Sim. Tanto na palavra de Deus, pessoas para pregar a palavra de Deus, para mostrar para você, para exemplificar aquilo que às vezes você não tá entendendo. Porque a gente lê, às vezes aquela passagem fica complicada, né? Você fica, nossa. Aí você escuta, né? Aí você fala, nossa, você falava disso a palavra. Aí você aplica. Não, e às vezes o que acontece é que a gente, às vezes você vai no culto, vocês vão no culto daqui a pouco. Pela leitura que é feita, você já sabe que mensagem que será pregada. Se o cara for fiel que ele tá pregando, né? Porque acontece de o cara ler o texto, fugir do texto, o cara vai voltar pro texto, e aí você pergunta o que leu aquele texto, mas se o cara for fiel ao texto que ele leu, você sabe assim, Deus vai falar aqui. Agora, você fica até esperando. Você cria uma expectativa naquilo que foi lido, né? Aquilo tem uma mensagem. E às vezes quando é um texto que você muitas vezes não conhece tão profundamente, você fica pensando, o que vai sair daí? Ou você se surpreende de algo muito bom, ou você se decepciona também, né? E aí é outra história. Mas a fidelidade ao texto é entender que isso aqui é a palavra de Deus, ela se aplica à minha vida hoje, ela é viva, ela não é uma letra morta que foi lá. Não, hoje, ela fala comigo hoje. Com o homem dessa geração, desse tempo. É outra coisa. É outra coisa que isso aí que é o grande mistério, né? Que é o grande da Bíblia, né? Da mensagem do Evangelho. É atemporal. Ela fala com você o tempo inteiro e de diversas formas, o mesmo texto, e às vezes um texto fala com você que está numa situação feliz, que você está numa situação mais... Você lê ela
uma passagem... Quando você é mais novo, ela tem uma aplicação. Quando você envelhece, ela tem outra aplicação. Mas é o mesmo texto, é a mesma palavra. Você lê um fazendo efeito da mesma pessoa. Você lê um livro que nem esse, expõe de um jeito diferente. Você escuta um podcast e de repente você vê que a pessoa fala do assunto de um ponto de vista diferente, e aquilo ali tudo vivifica, né? Desde que esteja dentro do evangelho, né? Também tem, porque a gente, infelizmente, é que nem você falou, o que a gente procura aqui, a gente acha de assunto, mas você vai filtrar, você vai olhar e falar, nossa, o rapaz tá falando isso, e tem. É onde que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o verdadeiro evangelho, né? Que é o que... Até o título do Fiz Teu Inimigo Falando a Verdade, ele é sugestivo para os dias de hoje. Porque é um grande ponto para o cristão hoje. Hoje sempre foi e sempre vai ser. Até Cristo sofreu com isso. Quando ele foi mais duro, um monte de gente deixou ele. Então isso é uma coisa que a gente vai conviver. Então às vezes você vai falar a verdade e as pessoas vão se afastar de você, né? Isso daí, no nosso meio, tá tendo muito isso. Sim. Gente, eu vou encerrar. Hora de dizer tchau. E você toma banho, hein? Eu sei que você tem que tomar banho hoje aí. Vai dormir sem tomar banho, eu vou dedurar você. O Espírito vai revelar pra alguém aí, você não toma banho. Eu vou fazer igual o Siqueira Júnior, né? Fala a verdade, você não tomou banho hoje aí. Sem brincadeira, gente. Mas se inscreva aqui, gente, no canal. Esse foi o último vídeo aqui da nossa série falando sobre os evangelhos que Paulo jamais pregaria. Todos foram muito bons. Maratone aí, tem uma playlist aí no nosso canal sobre isso. E a partir da semana que vem nós vamos começar um novo tema falando sobre as igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Ásia Menor. Já vou começar a gravar já a partir da próxima semana. Provavelmente na semana que vem eu vou fazer um podcast sobre o tema, só que dando uma introdução em Apocalipse. E como a gente vai entrar em Apocalipse é um território meio, né, complicado. Então, primeiro eu vou soltar um podcast só para falar, dando uma introdução à questão do Apocalipse. E aí na outra semana nós já vamos começar a pensar na primeira igreja, das igrejas da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso, e assim, um por semana aí, vai ser muito abençoador. Já conversei com algumas pessoas, então se prepare aí, tem gente aí abençoada para falar sobre tudo isso aí. Então, tá encerrado, Roger. Deus abençoe. Outra oportunidade você volta de novo. Amém, também. E fala pra Kelly tomar banho. Que absurdo. Do contrário, né? Tem que ser eu só quero treta, eu não quero mais nada. Eu só tô aqui pra fazer treta. Tacar fogo na fogueira. É isso aí, gente. Tá encerrado.